Todos encontraram? Êxodo capítulo 14, versículo 22 diz assim: e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. Vamos ler novamente? Vamos? É um versículo pequeno, um versículo só. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à direita e à sua esquerda. Só até aí, meu muito obrigado, pode se assentar. Amados irmãos, nesta noite estamos em mais um culto da vitória, eu tenho certeza que quem está em Belo Horizonte deve ter percebido, né, que alguns minutos antes, ou até agora há pouco, estava chovendo muito aqui em Belo Horizonte. Está chovendo ainda, Diácono Jales? Tivemos até que encostar as portas da igreja aqui, irmãos. Então, se quiser levantar as portas, já pode levantar, tá? Tivemos até que abaixar um pouquinho das portas da igreja, porque de tanto que estava chovendo. E nesta noite chuvosa de terça-feira, eu sei que alguns irmãos, de repente, não puderam estar conosco devido... Pastor Miranda está com... pastor Natanael Miranda. Pastor Natanael Miranda falou que está vindo aí. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu sei que devido à chuva, talvez alguns irmãos não puderam estar conosco aqui hoje no culto presencial. Mas estão conosco online, tantos irmãos que estão participando. E na realidade eu gostaria de compartilhar um pouco desse versículo com os irmãos. Às vezes nós pensamos que um versículo isolado assim, talvez ele não nos traga uma mensagem. Talvez ele não nos venha como uma resposta. Mas como eu disse, existem alguns textos bíblicos, algumas histórias, que talvez você não precisa. No domingo passado eu li um texto grande. Depois em casa na minha reflexão, falei, meu Deus, eu poderia ter lido só alguns versículos, né? E daria para ministrar da mesma forma. De repente eu só devia ter lido os versículos chaves daquela história de Naamã. Mas eu acabei lendo toda a história. E nesta noite, eu não preciso ler toda a história para te fazer entender esse versículo. Nós sabemos que o povo de Israel, durante 420 anos, aproximadamente, podendo aí, irmãos e irmãs, nós estando, segundo os estudiosos, cerca de 420 anos. Se a gente fala cerca, irmão Massim, de 420 anos, de repente a gente pode estar errando por um pouco a menos ou por um pouco a mais, Então, existe ali o que a gente chama, margem de erro, Ou um pouco a mais ou um pouco a menos. Mas o que nos permite ter essa margem de erro? É quando os estudiosos dizem que é cerca de 420 anos. E o povo de Israel ali escravizado no Egito. Só que o povo, durante esse tempo de escravidão, o povo não esteve em silêncio. Ainda que eles estavam ali amassando barro, ainda que eles estavam ali escravizando, mas diz a Bíblia Sagrada, irmão Paulo, que aquele povo clamava a Deus, aquele povo buscava a Deus e pedia a Deus que chegasse o dia da libertação. Tanto que a Bíblia fala que quando Deus envia Moisés, e nós sabemos que o nome Moisés quer dizer tirado das águas. Por que o nome de Moisés? Todos nós conhecemos a história. O faraó mandou uma mensagem, pastora Débora, para que todos os meninos homens fossem mortos. Por quê? Porque o povo de Israel estava crescendo muito. E Faraó ficou com medo daquele povo se levantar contra a nação do Egito, numa guerra, e acabar vencendo. Então o que Faraó faz? Manda que matasse todos os filhos homens que nascesse. E ali nasce uma criança, um menino homem, onde a mãe coloca aquele menino num cestinho e põe para navegar. Eu vou usar a palavra navegar, tá? Mas na realidade estava boiando, estava flutuando ali no rio Nilo. E de repente aquela criança dentro daquele cestinho, ele, por Jesuicidência, porque não existe coincidência no mundo espiritual,
Eu acredito que já havia um propósito de Deus, que justamente no momento em que aquele cestinho estava navegando, olha como é que o propósito de Deus é, irmã Maria Auxiliadora, justamente no momento em que aquele cestinho estava navegando ali pelo rio Nilo. O rio Nilo, para quem não sabe, é um rio de muitos jacarés, tem muitos crocodilos no rio Nilo, existem muitos perigos naturais no rio Nilo, mas Deus guardou, porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Irmãos, quando Deus tem um propósito, não se preocupe, Ele guarda, Ele livra, Ele protege, Ele põe a mão dEle, Ele nos guarda, como diz a palavra do Senhor, como uma galinha ajunta os seus pintinhos. Assim, já viu uma galinha protegendo os pintinhos debaixo da asa? Quem já viu aqui? Deixa eu ver. Ah, meu irmão, vai tentar mexer com... Eu acho que as mães são assim também, né? A mãe quer fazer a mãe virar uma leoa, toca nos filhos. Minha mãe é assim, ela fica bem até um certo momento, mas na hora que alguém toca nos filhos dela, minha mãe vira uma leoa. Eu acredito que as mães que estão aqui, né, sabem o que eu estou dizendo. Irmãos, Deus compara o cuidado dele, a proteção dele como a de uma galinha. Era ouriça todinha. Quem já mexeu com os pintinhos perto de uma galinha sabe. Era ouriça todinha. Ela cresce, ela abre as asas. A Bíblia fala que assim como uma galinha protege os seus pintinhos, o Senhor nos guarda e nos protege debaixo das suas asas. Olha para mim, meu irmão, e Deus protegeu Moisés ali naquele rio Nilo, naquele rio onde eles estavam navegando. Daniel e Quênia, né? Irmã Dória já escreveu o nome aqui, né? Da namorada, né? Da companheira do irmão Daniel, e é Daniel, né? Malarde e Quênia. Estaremos orando ainda hoje, viu, irmã Doris? Queridos, e Deus guardou Moisés ali, porque havia um perigo no rio Nilo, que eram os crocodilos. Só que Deus tinha um propósito para aquela criança. Deus levou com que aquele rio fosse, aquele cestinho fosse boiando, fosse navegando, fosse flutuando e chegasse até onde a filha de Faraó estava tomando banho com as suas servas. E diz a Bíblia Sagrada, irmã Maria Auxiliadora, que a filha de Faraó, irmã Lohane, pega aquela criança, quando ela tira aquela criança do cestinho, quando ela tira aquele cestinho das águas, aí vem o nome Moisés, né? Alguém pode me lembrar aqui? Eu acabei de falar o que quer dizer Moisés, né? Quando a filha de Faraó tira aquele cestinho das águas, vem um nome para aquela criança, Moisés, porque Moisés quer dizer tirado das águas. Irmãos, havia um propósito de Deus. Deus queria ouvir o clamor do povo dele. Deus queria trazer resposta ao clamor do povo dele. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Vou te falar a frase daqui a pouco que Deus disse, tá? Deus estava levantando ali, Deus estava fazendo daquela criança que estava saindo das águas, por isso ele teve o nome de Moisés. Deus estava fazendo com que aquela criança fosse resposta do clamor do povo, fosse resposta da oração do povo de Israel. Sabe qual que é o versículo, irmã Francisca? Que nos mostra que Deus estava na realidade levantando Moisés para trazer resposta para aquele povo, irmã Lohane. Quando Deus disse assim: eu ouvi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi a aflição do meu povo, por isso enviei Moisés. Ele enviou Moisés para que Moisés fosse usado por Deus para libertar aquele povo. E todos nós conhecemos a história, sabemos que Faraó endureceu o coração. Houve ali as pragas, e depois das pragas, Faraó não teve mais o que fazer, porque talvez a 10ª praga foi uma das piores pragas que aconteceu no Egito, que foi a morte dos primogênitos. Eu não vou aqui me aprofundar nisso, mas quero pelo menos citar que houve uma noite onde a morte
o anjo da morte foi solto na nação do Egito durante a noite. E aonde aquele anjo da morte, não se assuste, existe um anjo da morte. Irmãos, não se assuste. Queridos, assim como existe um anjo Gabriel, que é mensageiro de Deus, sim ou não? Assim como existe um anjo Miguel, que é guerreiro, né? Todos nós sabemos que Miguel é um anjo guerreiro. Existe um anjo da morte, porque a Bíblia fala que naquela madrugada, aonde houvesse uma casa que não tivesse passado sangue de um cordeiro ali nos umbrais da porta, o anjo da morte entraria e o primogênito morreria. Fala comigo enquanto eu bebo água. Presta atenção. Misericórdia. O anjo da morte. Todos os primogênitos, os homens, tá? Porque naquela época ainda era aquele jeito, né? Só era contado os filhos homens. Toda casa que não tivesse o sangue na marca, na porta, nos umbrais, o anjo da morte entraria e levaria a vida do primogênito. E o faraó tinha um filho, tinha um único filho, e aquele filho morreu, e faraó não teve outra maneira a não ser libertar o povo. E quando o povo estava saindo do Egito, rumo a Canaã, irmãos, presta atenção, porque eu vou dizer uma coisa com muito amor e com muito carinho. Havia muitas nações que estavam ali junto com Israel. Quando Israel foi escravizado, irmão Paulo, não era somente a nação de Israel que foi escravizada. Outras nações também foram escravizadas juntas. Havia pessoas que estavam ali, que haviam se ajuntado na nação de Israel durante a escravidão. Havia outras nações que de repente um filho havia casado com a filha de uma israelita, e ali aquelas duas famílias se tornaram uma só família. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então as nações se misturaram ali. Mas Deus tinha um propósito para a nação de Israel. Deus tinha resposta para a nação de Israel. Tinha resposta para o clamor da nação de Israel. E quando Deus envia Moisés, e quando Moisés sai ali, diz os estudiosos aí, quem sou eu para confrontá-los, ou para dizer que eles, na contagem deles, eles não estão certos. Irmã Lohane, diz os estudiosos que era mais de 2 milhões de pessoas. Você já parou para pensar o número de pessoas? Você já parou para pensar que multidão que estava ali? Uma multidão que foi criada escrava, uma multidão de pessoas que não sabiam o que era ser livre, uma multidão de pessoas que passaram, que a sua geração passada foi escrava, e a sua geração daquele momento também era escrava. A única coisa que eles sabiam era amassar barro. A única coisa que eles sabiam era o trabalho escravo. E de repente estavam ali, saindo da nação do Egito. E a Bíblia nos conta, aí sim já estou quase chegando no versículo 22, que é a cerejinha do bolo, como eu sempre falo da mensagem de hoje. De repente, quando sai aquela multidão rumo a Canaã, depois de mais de 420 anos escravizados, de repente eles se depararam com o Mar Vermelho. Eles não tinham como ir para frente, porque estavam diante do Mar Vermelho. Eles não tinham como voltar para trás, porque depois que Faraó libertou, todo mundo conhece essa parte da Bíblia, essa história. Se não leu na Bíblia, pelo menos já viu um filme, ou pelo menos já viu aí, né? Nos últimos anos, a Rede Record de televisão tem passado muito, né? A história dos 10 mandamentos, de Moisés. E glória a Deus, é bom que as pessoas vejam, né? E quem sabe se sensibilizam ali com aqueles textos, e é uma forma de aprender um pouco da palavra. Sim ou não? É verdade.
Tem pessoas que conhecem a história dos 10 mandamentos por causa da novela que passou. Glória a Deus, aprendeu alguma coisa. Mas nós sabemos da importância da leitura bíblica, tanto que a nossa igreja, a Igreja Unida no bairro Santa Efigênia, está no ano da leitura bíblica, sim ou não? Alguns irmãos estão aí, né, receberam no início do ano, e se alguém mais deseja entrar nesse projeto de ler a Bíblia em um ano, nós vamos trazer no próximo culto o cronograma. Mas olha para mim, irmãos, presta atenção. E de repente estava ali Moisés, aquela multidão diante do Mar Vermelho, e Faraó com seus soldados. Porque depois que Faraó libertou o povo, e o povo estava saindo, houve uma ira no coração de Faraó, e Faraó enviou os seus soldados atrás da nação de Israel. E quando estavam ali diante do Mar Vermelho, alguns murmuradores começaram a questionar Moisés. Guarde que eu vou te dizer uma coisa, e guarde na tábua do teu coração. Escreva aí na tábua do teu coração. Diante das lutas, os primeiros a se manifestarem são os murmuradores. Repara para você ver. Toda família tem alguém que está tudo bem. Na hora que vem uma luta, sempre tem um que é aquele que é murmurador. Dia, mês, azar. Mas também é assim ou não é, irmãos? Né? Enquanto está tudo bem, está tudo bom. Mas na hora da luta sempre tem aquele que começa, comprou comida de menos, hein? Comprou refrigerante de menos, hein? Comprou bife, comprou carne de menos, hein? Porque agora não é sempre assim. Não era diferente. A Bíblia fala que aqueles questionadores começaram a murmurar, dizendo para Moisés, Moisés, será que não tinha sepultura suficiente lá no Egito, não? Para você tirar nós de lá, para vir morrer aqui. Será que não tinha sepulturas suficientes lá no Egito? Não. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, porque agora há pouco eu fiz um comentário, que não era só a nação de Israel que estava escravizada. Existiam outras nações que não conheciam o Deus de Israel, mas que estavam pegando carona ali naquela libertação. Eu vou parafrasear aqui o que eu acabei de falar. Eu vou simplificar, melhor dizendo aqui o que eu acabei de falar. Eles estavam no meio da nação de Israel, mas não pertenciam a Israel. Eu vou te fazer entender. Eles estavam ali no meio do povo de Deus, mas não faziam parte do povo de Deus. Não se assusta, não. Tem gente que anda no meio do povo de Deus. Tem gente que fala como o povo de Deus. Tem gente que se veste como o povo de Deus. Tem gente que até anda debaixo da Bíblia, irmãos, como o povo de Deus, mas não pertence o povo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, e não é para você se assustar, pelo contrário, é para você ficar alerta. Nem todo mundo que está dentro da igreja pertence. É a igreja. É a igreja que vai subir. Tem pessoas que às vezes estão ali por estar. Pastor, pastor, não tinha nada para fazer em casa. Pastor, pastor, é porque eu gosto dos cânticos. Pastor, porque eu gosto de ouvir a palavra. São simpatizantes, mas não tem relacionamento. Eu vou fazer, irmãos, é preciso que eu entenda isso. É preciso que nós entendamos isso. Deus é Deus de relacionamento. O desejo de Deus não é que nós sejamos cristãos apenas de igreja, cristãos para dizer que somos cristãos. Pastor, eu sou da religião evangélica. Não, o desejo de Deus, irmã Lohane, o desejo de Deus, Nassim, o desejo de Deus, irmã Maria Auxiliadora, irmãos, tantos irmãos que estão aqui e tantos irmãos que estão em casa, o desejo de Deus é que nós nos relacionemos com Ele. Eu vou fazer uma pergunta, porque faz parte do nosso relacionamento com Deus. Não precisa responder para mim. Pega para mim uma toalhinha, por favor. Esqueci minha toalha, irmã Lohane. Eu vou fazer uma pergunta para você que está em casa. Olha o tanto de gente participando conosco online. Glória a Deus. Deus abençoe todos os irmãos que estão conosco online. E quero fazer uma pergunta para você que está aqui. E não responda para mim.
Você vai responder para o próprio Deus. É para Deus. Você já orou hoje? Você já falou com Deus hoje? Pastor, eu não tive tempo de fazer aquela oração de 30 minutos. Não, tudo bem. Mas será que você tirou pelo menos alguns minutos? Será que dentro do ônibus indo trabalhar, tomando banho? Quantas vezes eu já orei tomando banho? Não assusta não. Quantas vezes? Relacionamento é meu com Deus, não estou nem aí com os outros pensam. Às vezes estou tomando banho, irmão Paulo. Eu lembro há alguns anos atrás, um dia eu vou compartilhar de uma maneira mais relatada, mais detalhada. Obrigado, irmã Lohane. Um dia eu vou falar de uma maneira mais detalhada, mas me permita só resumir. Há alguns anos atrás, o meu sobrinho, Guilherme, que hoje, inclusive, é um servo do Senhor, juntamente com a esposa dele, lá no Espírito Santo, filho da minha irmã Sinara, quando ele era criança, ele era muito branquinho. E os avós paternos dele, porque os maternos são os meus pais, porque a Sinara é minha irmã, mãe do Guilherme, o Márcio, pai do Guilherme, o meu cunhado, os antecedentes deles eram tipo alemães, eram muito brancos, e o meu sobrinho era muito branco. Eu acho que eu já contei isso aqui em alguma mensagem. E todas as vezes que o meu sobrinho ficava com febre, se fizesse um exame nele, constatava que ele tinha leucemia. E da primeira vez que isso aconteceu, a pastora Débora lembra disso, já éramos casados. Foi um susto para a família. Foi um susto, a primeira vez. Porque chegou aí no médico especialista em leucemia. Depois o médico que era especialista explicou que o tipo sanguíneo, irmãos, não tem como detalhar aqui, mas o tipo sanguíneo dele, ele é muito... eu lembro que o médico falou com a minha irmã assim, brincando, os nossos antepassados, antigamente, deixavam palácios, né? Deixavam heranças. Hoje em dia não, eles deixam genética, eles deixam sangue, ou sangue bom, ou sangue ruim, né? Foi uma maneira que o médico explicou que o Guilherme, a vida inteira dele, quando ele ficasse com febre, se algum exame, tanto que várias vezes ele ficou no internado, e o médico falou, não, ele tem leucemia. E, irmãos, hoje está um jovem casado, né? Para a honra e glória do Senhor, formando uma família linda, servem a Deus lá no Espírito Santo, na Serra, do lado de Vitória, no Espírito Santo. E por que eu estou dizendo isso? Eu lembro que a família inteira ficou num alvoroço. Minha família que deve estar participando conosco online deve lembrar disso. E quantas vezes, Lohane, eu ajoelhava, tomando banho, ajoelhando e misturava água do chuveiro com as minhas lágrimas, e eu chorando, dizendo, Senhor, cura o Guilherme, Senhor, cura o Guilherme. Quantas vezes eu orei, para ninguém ver, para a Débora não ver, para ninguém ver, eu chorando, e eu tomando banho, irmão Paulo, e quantas vezes eu me ajoelhei, tomando banho. Não tem vergonha de dizer isso aqui não, pelo contrário, eu estou te mostrando que, irmão, só não ora quem não quer. Só fala que não tem tempo para orar. Não é verdade, irmã Maria Auxiliadora? Às vezes você pode estar dentro do ônibus, indo para o trabalho, indo para a escola, indo para a faculdade, indo resolver alguma coisa no centro da cidade. Aí dentro do ônibus você fecha os seus olhos assim, olha, e ora. Orar com a mente. Isso mesmo, irmão Maria Auxiliadora. Obrigado. A irmã Auxiliadora está falando e é verdade. Nós podemos orar com a mente. Isso chama espírito de oração. Quando nós estamos, às vezes, com os olhos abertos, irmã Samira. Às vezes, com os olhos abertos, irmã Lohane. Mas o nosso espírito está orando. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Irmãos. Nem todos que estavam ali, nessa saída da nação do Egito, fazia parte do povo de Deus. Eram pessoas, irmão, Diácono Jaderson, que estavam no meio do povo de Deus, mas não faziam parte do povo de Deus. E sabe quem são os primeiros a murmurar? Aqueles que não conheciam Deus. Aqueles que não conheciam o Deus de Moisés. Eu tenho certeza que aqueles que estavam ali de carona, tinha uma música
uma música mundana, tá? É lógico que eu não vou cantar, mas vou citar a fala dele, da música, né? Porque ilustra bem o acontecimento aqui. Quem lembra, entrei de gaiato no navio? Lembra da música? Entrei de gaiato no navio. O que tinha de gente que entrou de gaiato, que pegou carona na libertação da nação de Israel, do Egito, e de repente, diante do mar, começou a murmurar, começou a reclamar, começou a dizer: Moisés, não tinha sepultura suficiente lá não, hein? Em outras palavras, eles estavam dizendo assim, pastora Débora: tirou nós de lá para vir morrer aqui. Aí sabe o que Moisés começou a fazer? E o líder deve saber disso. Você que é líder na sua casa, você que é líder na sua escola, você que é líder na igreja, você que dirige um departamento, você que é pastor, assim como eu, a pastora Débora, o pastor Josilei, o pastor Reinaldo, que vai pregar aqui domingo, no culto das primícias. Sabe o que nós precisamos saber? Que diante das adversidades, nós temos que começar a clamar. Porque Moisés, diante daquela luta, ele começou a clamar, ele começou a dizer, ele começou a orar, ele começou a falar com Deus, ao ponto de Deus falar assim: Moisés, por que clamas a mim? Manda este povo marchar. Pastor, o que é que você está dizendo? Meu irmão, tem hora que a gente quer clamar na hora que é para marchar. Tem hora que Deus está falando com você assim: caminhe, ande, marche, e você está ali: misericórdia, oh meu Deus, tenha misericórdia de mim. E Deus está dizendo: não é hora de clamar, não, é hora de marchar. Porque Deus disse para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Manda este povo marchar. Sabe qual é o nosso problema, irmã Francisca? Sabe qual é o meu problema? É que de vez em quando eu quero orar na hora de agir. E de vez em quando eu faço o contrário. Eu começo a agir quando é para orar. Estou falando de mim, tá? Sou o mais pecador que está aqui dentro. Será que não tem? Será que existe alguém aqui que está conosco, presencial? E será que tem alguém online que de repente é igual eu? Tem hora que está na hora de marchar, começa a orar: Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus está dizendo: começa a andar, meu filho, começa a marchar, meu filho, a bênção já foi liberada. Tem hora, meu irmão, que a bênção já foi liberada. Não é para a gente ficar, é pelo contrário, é para a gente caminhar, é para a gente andar, é para a gente marchar, é para a gente tomar posse. Deus já liberou a bênção. Porque não é por muito falar, não é por orações repetitivas. Todo dia eu oro a mesma coisa, todo dia eu falo a mesma coisa, todo dia eu faço a mesma oração catachinelo. Ninguém quer que eu lembre aqui que é oração catachinelo, né? É aquela oração que é o tempo de pegar o chinelo debaixo da cama. Pronto, já orou. Tem gente que ora repetida, a mesma coisa. E Deus está dizendo: meu filho, eu já liberei a bênção. Toma posse. Meu filho, o mundo espiritual já está trabalhando ao teu favor. Toma posse. Meu irmão, eu preciso entender. Você precisa entender. Nós precisamos entender que tem hora que é para orar, mas tem hora que é para marchar. Tem hora que é para marchar. Tem hora que é para orar. A gente não pode inverter, Diácono Jader. Tem hora para tudo. No culto tem abertura, tem cântico, sim ou não? Tem aviso, tem a palavra, tem oração, tem apresentação de criança, tem a apresentação da Nicole na dança, tem o momento da oferta, a oferta monetária, a oferta em primícias. Falar nisso, domingo agora é culto de primícias. Traga papel higiênico, um sabonete, uma pasta de dente, um pacotinho de feijão, para ajudar o celeiro da nossa igreja, para nós abençoarmos família. Amém? E a parte de higiene é para o projeto social que nós temos. Amém, irmãos? Que as crianças usam muito. Olha para mim, volta aqui. Mas também na hora do culto, tem a hora a bênção apostólica. Tem hora, meu irmão.
Eu já disse para o diácono Jaderson, e ele sabe disso. Estou citando aqui com amor, ele sabe porque... Pensa num obreiro abençoado, diácono Jaderson. Ele sabe, hora do culto, não é hora de a gente resolver problema de ninguém que chega na porta ali. Porque senão não vão ter culto aqui nunca. Todo dia tem alguém que chega ali, bate na porta, porque eu vim de Valadares. Citando Valadares aqui, mas pode citar outra cidade, tá? Porque eu vim da cidade tal, aí eu estou perdido aqui, que eu não tenho dinheiro para voltar. Quer parar o culto para a gente resolver o problema da pessoa. Não. Repita comigo, na hora do culto, é culto. Diácono já está orientado já. E os irmãos que estão aqui entendam isso e entendam com amor. Quando a gente começa um culto aqui, chega alguém ali, pastor, vai ter que esperar o final do culto. Porque na hora do culto, é culto. Sim ou não, irmãos? Eu estou errado no que eu estou falando. Porque senão todo dia, na hora do culto, lembra disso, irmão? Na hora do culto chegou a irmã ali, ela queria que a gente arrumasse um dinheiro aqui para, né? Diácono Jados foi lá, pagou um café para ela, mas ela queria dinheiro. Olha para mim, irmão. Eu vou repetir. Tem gente que está no meio do povo de Deus, mas não pertence ao povo de Deus. Porque o povo de Deus se relaciona com Deus. O povo de Deus conhece a voz de Deus. A Bíblia fala que a ovelha conhece a voz do pastor. E quando fala pastor aqui na Bíblia, não é eu, pastora Débora, pastor Jocilei, pastor Reinaldo. Não, é a voz do sumo pastor, que é Jesus Cristo. Vocês têm que conhecer a minha voz, sim. Mas a voz que vocês mais têm que conhecer é a de Jesus. Eu falo com amor aqui, irmãos. O dia que eu falar uma coisa aqui que é contra a Bíblia, fica com a Bíblia. E esquece eu. Mas enquanto eu estou pregando a palavra, Deus nos orientou, Deus nos colocou, Deus nos capacitou, nos colocou aqui. Sabe para quê? Para ser uma bênção na sua vida. Para ser uma bênção na sua casa, para ser uma bênção na sua família. Posso ouvir um amém? Eu louvo a Deus porque todos que estão aqui são bênçãos na minha vida. Que alegria, eu liguei ontem para a irmã Maria Auxiliadora, pela primeira vez, né, irmã Maria Auxiliadora? Liguei, conversei com ela. Né, irmã Auxiliadora? Maria Auxiliadora. Pode chamar de Auxiliadora, irmã Maria? Não, né? Todo mundo chama de Maria, né? A Maria Auxiliadora. Irmã Maria Auxiliadora, ontem eu liguei para ela, conversei com ela. Ela aqui, que bênção. Estava aqui no domingo. Deus te abençoe, irmã Maria Auxiliadora. Nós vamos orar pela Bruna, pelo Luiz Guilherme, pela Angélica, pela Sofia. Olha para mim, irmãos. Mas eu glorifico a Deus. Cada um que está aqui são bênçãos na minha vida. E eu quero ser bênção na vida de vocês. Sabe o que é isso? Relacionamento. Igreja é relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vocês querem que eu comece de baixo para cima ou querem que eu comece de cima para baixo? O que vocês querem? De cima para baixo? Deus é Deus de relacionamentos. Igreja é lugar de relacionamentos. Família é lugar de relacionamento. Casamento é lugar de relacionamento. Maria, eu e minha esposa, nos relacionamos. Aqui na igreja, nós nos relacionamos com as ovelhas, com os membros, com os irmãos, com as irmãs. Deixa eu voltar aqui um pouquinho antes. Eu me relaciono com a minha esposa, que nos relacionamos com a nossa família, a família dela e a minha, quem entendeu? Nós nos relacionamos com a igreja, e a igreja se relaciona com nós. Tem hora que a gente sorri junto, mas tem hora que a gente está chorando junto. Hoje eu chorei, junto com o irmão Rubens. Teve que tirar toda a bexiga. Está usando ele já é um irmão idoso, tá, irmãos? Está usando me permite, irmãos, eu não sei o nome. Está usando uma bolsa, vou chamar de bolsa. Está usando uma bolsa aqui. Vai usar a vida inteira. Ou então, se é só se eles fizerem um transplante de bexiga. Transplante, já tiraram a bexiga, né? Só se eles colocarem uma outra bexiga no lugar. Porque o médico falou, a vida inteira vai ter que usar aquela bolsa, porque tirou a bexiga. Olha para mim. Tem hora que em relacionamento é sorriso, é alegria. Quem gostou do culto da virada de ano aqui? Eita, culto abençoado. Eita, salpicão bom, hein? Eita. Mas tem hora que nós vamos chorar junto, irmãos. Tem hora, Lohane, que nós vamos chorar junto.
Sabe, porque a sua dor é a minha dor. O seu problema não é só seu, não, ele é nosso. Mas também a sua vitória é a minha vitória. Isso é relacionamento, irmãos. A igreja, nós nos relacionamos. Eu e a pastora Débora voltando aqui entre nós, com a nossa família, com a igreja e com Deus. Essas pessoas não tinham relacionamento com Deus. Elas estavam ali, no meio do povo de Deus, mas não conheciam Deus. Deus diz: Moisés, por que clama a mim? Mande esse povo marchar. Quando o povo começou a marchar, aleluia, oh glória a Deus, parece que vejo. Versículo 22. Vamos lá, irmã Samira, me ajuda aqui. Parece que vejo. Eu conheço ele de cor, mas eu quero ler com os irmãos. E os filhos de Israel entraram. Eu conheço ele de cor, quer ver? E os filhos de Israel entraram em meio à terra seca. E as águas foram como o muro à direita e como o muro à esquerda. A tradução pode ser um pouco diferente, mas a essência é a mesma. Êxodo 14, 22, o mesmo versículo. Olha só, aí quando Deus diz: Moisés, por que clama a mim? Eu conheço a voz de vocês e vocês conhecem a minha. Sabe por quê? Porque existe relacionamento. A mensagem de Deus nesta noite para mim e para você é que se nós queremos ter uma vida vitoriosa, nós precisamos nos relacionar com Ele. Pastor, qual é o tema da mensagem hoje? Relacionamento. Uns com os outros e nós com Deus. Eu preciso me relacionar com Deus. Eu preciso pedir a Deus todo dia perdão pelos meus pecados. Irmãos, não se assuste. Todos nós somos pecadores. Mas nós somos justificados, viu, irmão Jaderson? Por Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. Ô irmã Maria Auxiliadora, eu quero dizer uma coisa para a senhora. Nessa igreja aqui não tem ninguém perfeito. Inclusive o pastor não é perfeito. Mas aqui tem um Deus que é perfeito. Posso ouvir um amém? Aqui tem pessoas que aceitaram Jesus. Quem aceitou Jesus aí? Dá um tchauzinho para mim assim. Quem aceitou Jesus como único e suficiente. Samira tem 4 semanas que batizou. Ô glória, crente novinha, crente bebê. Mas já está trabalhando para a obra de Deus aí, ó. Vamos ler junto aqui agora. Irmãos, aqui tem pessoas que aceitaram Jesus. E através de Jesus Cristo, quando eu peco e quando você peca, quando cada um de nós pecamos, como nós aceitamos que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, o sangue de Jesus. Você vai levantar as duas mãos e vai dizer isso. Eu vou levantar só uma por causa do microfone, tá? Levante as suas duas mãos e fala assim: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Vamos dizer isso 3 vezes? O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Você pode aplaudir a Deus? Aleluia! Moisés, por que clama a mim, Moisés? Eu já ouvi a sua oração, eu já ouvi a oração do meu povo. Manda esse povo marchar. E o povo começou a andar. E quando ele começou a andar, a Bíblia fala que os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Irmã Lohane, não teve bênção pela metade, não. A Bíblia não fala que eles tinham água na canela. Só de Deus fazer com que as águas se separassem e o povo pudesse passar já era uma bênção. Só que não teve aquele negocinho de eles passando e tá falando: tá molhado. Não. Sabe o que a Bíblia fala? Ficou seco. Eles passaram, eles nem molharam os pés, eles molharam. Eu imagino a irmã Maria Auxiliadora. Irmã Francisca, eu imagino as criancinhas passando a mão na água, aquele murão, aquele paredão de água assim, os peixes. Os peixes passam. Eu conheço o Mar Vermelho. As águas hoje, irmãos, o Mar Vermelho, não sei por que chama Mar Vermelho. Porque pensa numa água cristalina. Mas é salgada, tá? Mas ela é cristalina, é o Mar Vermelho.
É um grande lago que divide Israel do Egito. Eu conheço, eu tenho uma foto, eu vou postar hoje no Face quando eu chegar em casa. Eu lá no Mar Vermelho. Eu assim, o Mar Vermelho atrás, tem uma bandeira de Israel, vocês vão ver, tem tipo Quem já viu aqui, em perto de Nova Lima aqui, parece um disco voador, quem já viu? Tem um daquele menorzinho, perto do Mar Vermelho, vocês vão ver na foto lá, é o Mar Vermelho. Ah, meu irmão, parece que eu vejo as crianças passando e olhando, papai, olha lá, papai, um peixinho, isso no muro à direita. Aí eu olhava para o muro à esquerda e falava, olha lá, papai, outro peixinho, papai. E eles passando ali, no meio daquela terra seca, no meio do Mar Vermelho. A Bíblia fala que o muro foi como a direita e o muro à esquerda. E eu encerro com uma palavra profética. Quem se relaciona com Deus, Deus sempre vai abrir uma porta aonde não tem porta. Não tinha porta ali. Não tinha como passar ali. Mas Deus abriu porta onde não tinha porta. Deus fez uma saída aonde não tinha saída. Ou era morrer no mar, ou era morrer nas mãos dos soldados egípcios. Mas eles se relacionavam com Deus. Deus abriu uma porta. Tira aqui para mim, Diácono Jales, por favor, meu querido. Pode pôr, tá? Deus abriu uma porta aonde não tinha porta. Quem sabe você está aqui hoje e você se sente como num beco sem saída. Você já entrou numa rua sem saída, já? Teve que voltar para trás, não foi? Quem já entrou num lugar que não tinha saída? Deixa eu ver. Uma rua, às vezes entra na rua. Um dia estava eu e minha esposa, a pastora Débora. Minha esposa está preparando um óleo que nós vamos ungir, tá? Tá ali. Lá no cantinho, tem não? Embaixo aí no cantinho. Glória a Deus. Olha para mim. Um dia estava eu e a pastora Débora pregando lá em Contagem. Eu fui pregar em Contagem. Quem lembra daquele? Hoje em dia não se usa mais, que a gente usa o celular, né? Mas eu tinha um GPS no carro. Ai, irmã Francisca. Aí eu botei o endereço lá, sabe, irmã Lohane? Aí, de repente, o meu GPS não estava atualizado. De repente, eu entrei numa rua que parecia que era uma rua, mas uma rua que estava sendo... Quem viu que esses dias estavam mexendo lá perto de casa? Parece que eles estavam mexendo aqui na Cristiano Machado também. Precisaram quebrar lá um cano. E não tinha como passar. Sabe o que eu tinha que fazer? O GPS não reconhecia aquilo. Hoje em dia tem o Waze, né? Quem dirige, quem está em casa dirige, quem está aqui sabe. Quem já viu o Waze informa quando tem alguma coisa, quando está engarrafado, tem um sinal, tem um radar, tem um buraco. Até um buraco na pista, irmã Lohane. Irmã Lohane, que daqui uns dias está aí, a mais nova motorista de Belo Horizonte, em nome de Jesus. O Waze fala até quando tem um buraco na pista, tá? O Waze é assim. Buraco na pista, ele avisa. Radar, 60, ele avisa. O Waze é um GPS mandou a gente, da pastora, lembra? A gente estava até com uma cantora. Eu esqueci o nome da cantora. Uma cantora lá do Rio de Janeiro. Dessa famosona, irmãos. Quem que era, pastora? Eu falei, essa menina está achando que nós vamos raptar ela, quer ver? Que o GPS embolou a gente. É uma dessas cantoras aí. Pamela. Era Pamela. Lá do Rio de Janeiro. Amiga da Aline Barros. Estava comigo com a pastora Débora. Fui ministrar numa igreja, ela estava cantando. Depois o pastor falou, vamos ali comer uma pizza. Eu falei, vamos. Você leva a cantora para mim? Eu levo. Aí não sabia ainda, precisaria, coloquei no GPS. Pum, o GPS julgou uma rua sem saída. Um becão lá em Contagem. Fala comigo, misericórdia. Eu lembro que ela ficou assim. Ela ficou apavorada, né, pastora? Sabe o que eu fiz? Dei marcha ré e acertei o caminho. Tem hora que a gente se sente num beco sem saída. Tem hora que eu me sinto num beco sem saída. Mas Deus me trouxe nesta noite aqui para te dizer que Ele fabrica uma saída.
Deus vai dar solução. Levanta suas mãos que eu estou profetizando de olhos abertos. Você que está em casa também, levanta a tua mão pela fé. Eu vim nessa noite profetizar que Deus vai trazer resposta para a sua pergunta. Deus vai trazer solução para o seu problema. Deus vai trazer cura para a enfermidade. Deus vai trazer resposta para você nesta noite. Deus vai fazer uma saída. Deus vai abrir uma porta aonde não tem porta. Fique de pé. Estenda suas mãos aqui para frente.